Oi, gente, professor Eliseu aqui. E neste vídeo nós vamos falar sobre as fases da licitação. As fases da licitação são em número de 7 e elas estão distribuídas nas fases interna e externa. A fase interna, ou a fase denominada de preparatória, ela começa com a demanda e vai até que o edital esteja pronto para ser publicado. Então, existe uma demanda, existe uma necessidade que a administração precisa resolver e aí ela faz os preparativos. Depois, ela manda o processo para licitação, que é quando se começa a fase externa. Ela começa exatamente com a publicação do edital e vai até a finalização com o contrato firmado entre as partes. Então, na fase externa, vai ocorrer, além da divulgação do edital, a fase de apresentação de propostas e lances pelos concorrentes, pelos participantes, a fase de julgamento das propostas, a fase de habilitação dos licitantes, a fase recursal e a fase de homologação. Sobre a fase interna de preparação, para que se chegue até o momento em que o edital vá ser publicado, é necessário preparar alguns documentos para que aquele produto, aquele bem, aquele serviço que a administração pretende contratar esteja informado de forma que qualquer pessoa que lê o edital consiga compreender e oferecer. Então, começa-se com o documento de formalização da demanda, o DFD, e isso, após receber ou perceber que existe uma demanda para atender determinado interesse público, a administração, então, elabora esse documento chamado de documento de formalização da demanda. Eu falei interesse público porque todas as aquisições, as contratações da administração devem privilegiar sempre o interesse público e nunca o interesse do particular. Então, confirmada a demanda, elabora-se estudos técnicos para avaliar se a contratação é viável ou não. Este documento, que se chama Estudo Técnico Preliminar ou simplesmente ETP, visa fazer as comparações daquelas opções que o mercado dá para o efetivo atendimento àquela demanda. E aí, nesse documento, vão ser inseridos os seguintes pontos de forma obrigatória, que é a descrição da necessidade da contratação, as estimativas das quantidades para que a demanda seja atendida, estimativa do valor da contratação, justificativas para o parcelamento ou não da contratação, isso porque a lei complementar 123 obriga a administração a dividir os bens que forem divisíveis e reservar isso para que apenas as microempresas ou empresas de pequeno porte ou mesmo microempreendedores individuais possam participar da licitação, além de um posicionamento conclusivo da pessoa que elabora o estudo técnico. Feito isso, concluí, elaborei o meu estudo técnico, elabora-se o termo de referência, que é um documento que agora sim vai ser um guia detalhado com as definições da licitação, com os requisitos técnicos, operacionais e administrativos para a execução do objeto. O termo de referências ele vai ser composto pelos seguintes tópicos: definição clara do objeto, agora sim precisa ser clara, objetiva, incluídos a natureza desse bem, se é comum ou não, os quantitativos, o prazo do contrato, se for o caso, possibilidade de sua prorrogação, isso tem que constar lá no documento, tem que ficar claro, fundamentos da contratação, requisitos da contratação, a gestão do contrato, a gestão e a fiscalização do contrato, critérios de medição e de pagamento, quando for o caso, formas e critérios de seleção do fornecedor, e aí aqui você apresenta as exigências de habilitação desse fornecedor, quais documentos ele precisa apresentar, a estimativa do valor da contratação e a adequação orçamentária. A adequação orçamentária ela advém de uma lei prévia chamada LOA, e ela informa de onde que vai sair o recurso para custear essa despesa.
Concluída essa fase interna, então a administração elabora o edital e após elaborar o edital, ela faz a publicação do extrato do edital em um jornal de grande circulação e no diário oficial, que pode ser o da União, do Estado ou do município, além de colocar de forma integral o edital disponível para consulta dos interessados no Portal Nacional de Compras Públicas, o PNCP, e também no seu portal próprio, né, o sítio eletrônico próprio da administração. Então, essas são as fases da licitação.